14, a parte B, que diz assim: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Vamos fazer oração? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do teu nome, Pai. Sabemos que o Senhor há de falar aos nossos corações, como já tem feito desde o início desse culto que estamos oferecendo a Ti, Deus. Que o Senhor possa usar a minha vida para ministrar, Senhor, aos nossos corações a Tua vontade, a Tua palavra, Pai, e que a Tua palavra, Senhor, possa realizar aquilo para a qual o Senhor a está enviando nesta manhã. Que os corações estejam atentos, ó Deus, estejam sedentos como terra fértil a receber a semente da Tua palavra, Senhor, para que ela possa produzir e produzir vida em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu deu para perceber que vou falar um pouco sobre família. Afinal de contas, esse mês nós estamos dando ênfase à família. E eu preparei aqui algumas coisas para a gente poder meditar um pouco juntos. Não deu tempo de imprimir, por isso eu coloquei aqui no celular. Meus irmãos, não é o WhatsApp não, tá, irmãos? É a mensagem. Tá bom? E falar de família nos dias de hoje não é fácil. Por mais que fale, família, tranquilo, você já está acostumado com isso. Mas com o bombardeio de informações que a gente tem, e com todas as situações estranhas e terríveis que a gente tem visto e ouvido, é complicado deixar de falar. Por isso que nós temos que falar sempre. Esses dias nós estávamos conversando em casa e falando sobre reforço escolar, sobre recuperação. Então vamos fazer um reforço essa manhã sobre família. Família. Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filhos compondo uma família nuclear ou elementar. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos, influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações. O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todo tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de algum dos membros. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar. Amém? Nós poderíamos falar aqui sobre a primeira família, sobre o fato do homem deixar pai e mãe, se unir da sua mulher, se tornar uma só carne, mas isso fica para uma outra oportunidade. Eu queria falar com os irmãos a respeito dos tipos de família, né? Além da família tradicional, essa que nós acabamos de citar, existem outros tipos de família. Por exemplo, família monoparental, composta por apenas um dos progenitores, pai ou mãe. Os motivos que possibilitam essa estrutura são diversos, englobam causas circunstanciais: morte, abandono, divórcio ou ainda a decisão, na maior parte dos casos, uma decisão da mulher de ter um filho de forma independente. Família comunitária. Nessa estrutura, todos os membros adultos constituem o agregado familiar, são responsáveis pela educação da criança. Família arco-íris
é constituída por um casal homossexual que tenha uma ou mais crianças ao seu cargo. Família contemporânea é caracterizada pela inversão dos papéis do homem e da mulher na estrutura familiar, passando a ser a mulher a chefe da família. Abrange a família monoparental, constituída por mãe solteira ou divorciada, e outros conceitos de família também que podemos citar é a família real. Eu não ia citar essa, mas achei interessante citar, porque a família real é constituída pelo soberano, um rei ou uma rainha, e todos os seus descendentes. Os membros de uma família real são figuras importantes e gozam de determinados privilégios na nação que representam. Infelizmente, irmãos, se nós não prestarmos atenção, nós podemos nos intitularmos ou cairmos na família real. Ou seja, a gente se acha soberano, a gente quer gozar de alguns privilégios e vai fazendo as coisas por aí. Mas vamos falar sobre educação, de filhos, vamos falar sobre família, mas vamos falar hoje aos pais. Apesar de ser dia das mães, vamos falar pais e mães. Em Provérbios 22, versículo 6, diz assim: educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas em qual caminho estamos ensinando os nossos filhos hoje? Qual, quem ou o que é esse caminho que nós devemos ensinar aos nossos filhos? Aí a resposta é simples para todos nós, vamos ensinar no caminho de Cristo. Mas o que é isso? O que é ensinar no caminho de Cristo? Ensinar no caminho de Cristo é ensinar no caminho de ética, moral, bons costumes, amor ao próximo, de paz, da obediência, do respeito, da luz, entre outras qualidades, entre outras situações em que o Senhor Jesus nos remete a fazer. Porque nós convivemos muito com isso. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela não vai se desviar. Qual é o caminho de Cristo? Só. Mas o que Cristo representa para nós? O que Cristo representa para as nossas famílias? O que Cristo representa para os nossos filhos? Por que falar? Assim, no caminho de Cristo. E aí? Eu tive conversando com alguns pais, infelizmente, a gente se depara com essas situações e tem que aconselhar. Pais que serviram a Deus por muito tempo e simplesmente deixaram de servir a Deus, porque cansei de servir a Deus. E em determinadas situações, irmãos, eu procuro orientá-los da seguinte forma: falei, meu irmão, eu vou te pedir, vou te dar um conselho e te pedir um favor. Primeiro, se você não quer mais servir ao Senhor, tudo bem, não tem problema, pode ir para o inferno, mas me faz um favor, não deixa a tua família aí não. Aí a pessoa toma um choque. Como assim, irmão, está me mandando para o inferno? Não, eu não estou mandando ninguém para o inferno, eu não tenho esse poder. Eu estou dizendo que se a sua escolha é essa, eu não tenho o que fazer, além de orar e desejar que você mude de opinião. Mas procura levar a tua criança a uma orientação, a uma igreja, a uma escola bíblica, que ao menos alguém mostre para ela o caminho que ela deve andar. Porque quando se fala de caminho, se fala de direção. Qual direção, qual rumo que ela tem que dar para a vida dela? Porque ela está sob os seus cuidados, a responsabilidade é sua. E nisso, a pessoa toma um choque e pensa, tem sentido, eu vou me perder, mas pelo menos a minha família, os meus filhos não vão se perder. Só que o que acontece com tudo isso? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí o camarada vai, leva o filho, e a palavra por si só vai fazer com que ele tenha a vida restaurada e se volte a Cristo. Então, embora às vezes a palavra pareça pesada, ela não é pesada. A palavra é poderosa, porque no princípio, como diz as Escrituras, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, quando se diz uma palavra de Deus orientando alguém, por mais pesada que pareça,
ela vai produzir vida e ela não vai voltar vazia. Então eu aconselho as pessoas assim, para a glória de Deus. Algumas famílias têm voltado para a igreja, têm voltado a servir ao Senhor e têm buscado orientar os seus filhos de maneira, vamos dizer assim, correta, dentro dos princípios da palavra de Deus. Mas o que nos garante, né, que ensinando os nossos filhos, né, uma vez, eu chamo meu filho hoje, filho, né, você tem que andar pelo caminho da moral, você tem que manter os bons costumes, você tem que manter a luz do Senhor acesa no seu coração. O que nos garante que ele vai seguir assim até o fim? Por isso que eu disse no início do reforço, da recuperação: pelejai pelos vossos filhos. É o tempo todo, irmãos. Porque a nossa batalha ela só vai terminar quando o Senhor nos tirar daqui. Então não adianta, nós podemos batalhar a vida inteira, e se nós nos últimos meses de vida pararmos de batalhar nesse sentido, nós podemos pôr uma vida toda a perder. Então é o tempo todo de reforço, de trazer ao conhecimento, à mente dos nossos filhos, da nossa família, a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo um momento muito terrível, né? Vemos aí questão de impeachment, questão de corrupção. A conversa da moda agora é a corrupção, né? E a gente vê pessoas gritando, espravejando e batendo e falando e gritando e acusando A, B, C ou D. Não é essa a finalidade da igreja. A finalidade da igreja, a finalidade de nós como cristãos é trazer a mente, ao conhecimento das pessoas, a boa e perfeita vontade de Deus, a palavra de Deus. Agora, quem também nos garante que todas essas pessoas envolvidas com essa corrupção toda, ditos da bancada dos evangélicos, quem nos garante que eles também não foram ensinados desde pequeno no caminho do Senhor? Quem nos garante que eles também não aprenderam, assim como nós, as sagradas letras, não viveram uma vida piedosa, buscando a Deus, e de repente, por um descuido qualquer, entraram por um caminho do qual eles não conseguem por si só sair mais? Daí a importância de nós ficarmos martelando na mesma tecla: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, meu filho, então minha filha, andai por esse caminho, não desvie dele nem para a direita nem para a esquerda. Eis o caminho, andai por ele, andai por ele. Se nós nos abstemos dessa responsabilidade, nós podemos pôr tudo a perder. Por isso eu insisto sim em falar sobre família. Nós devemos e continuaremos falando por isso, porque para isso o Senhor nos chamou, né? E devemos semear melhor na vida dos nossos filhos, porque é uma semeadura até que o Senhor venha nos buscar. E em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, está escrito assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Isso aqui só vem a confirmar o que eu estou dizendo. Você não se deita e se levanta um dia só. Você se deita e se levanta todos os dias, a não ser que você esteja impossibilitado de se levantar. Mas de qualquer maneira você vai dormir. Então esse deitar e levantar é na condição de você deitar-se para dormir e acordar no dia seguinte. Então em todo o tempo você tem que estar instruindo os seus filhos. Em todo o tempo você tem que estar instruindo a sua família. E eu chamo agora a responsabilidade para os homens, para os maridos, né? Porque nos últimos dias, conversando com alguns homens, eu ouvi muito o termo: tem que chamar para si a responsabilidade, se falando de futebol, né? Que o fulano lá foi bater o pênalti, ou o fulano pegou a bola, todo mundo com medo, ele foi lá e chamou a responsabilidade para ele, e colocou a bola e bateu o pênalti e fez o gol. Aí todo mundo aplaude: ele chamou a responsabilidade. E você, homem, tem chamado a responsabilidade de instruir a tua família no caminho do Senhor? Você tem trazido o conhecimento que você tem recebido de Deus para instruir a tua casa,
de como se deve se comportar, de como se deve andar, de como se deve caminhar com o Senhor e buscá-lo de todo o coração, de toda a sua força, de todo o teu entendimento. Você, meu irmão, você tem batido esse pênalti? Melhor, se você tem batido esse pênalti, você tem feito esse gol? Porque o pênalti bater é fácil. Chamar a responsabilidade, pegar a bola e correr e colocar na marca e eu, deixa comigo, é fácil. Agora fazer o gol, que a história é outra, porque existe um goleiro. E nós sabemos que existe um adversário que rouba a palavra, um adversário que rouba e procura minar aquilo que nós semeamos na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, na nossa família. Então, a batalha é contínua. Eu queria ler com os irmãos Marcos capítulo 4. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, do versículo 3 ao 20. Diz assim o texto: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu e produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não... desculpa aqui, irmãos. Mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E esses são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, outro 60, outro 100. O que ocorre, irmãos? Nós estamos semeando na vida da nossa família. E como nós vimos aqui, existem situações onde a palavra, ela é superficial. Existem momentos em que a palavra é arrancada pelo inimigo. E existem situações onde, os cuidados do mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. O que eu quero dizer com isso, para os irmãos? Nós, se não tomarmos cuidado, estamos substituindo atitudes, ações, por coisas. Então eu não preciso educar meu filho porque eu dou coisas a ele.
Eu não preciso trazer instrução para minha esposa, porque eu presenteio ela. Então eu estou substituindo ações e atitudes por coisas. Meu filho está feliz, minha esposa está feliz. Engano. Porque eles não têm a felicidade real, porque eles estão envolvidos com as coisas desse mundo e com os enganos da riqueza. Por quê? Você, de alguma maneira, está deixando isso acontecer. Mas é errado ver as coisas, irmãos? Não é a teologia da prosperidade e nem a teologia da mendigagem, não é nada disso. Não podemos substituir Deus por outras coisas. Não podemos substituir a nossa responsabilidade de trazermos o alimento espiritual, a instrução e a educação da nossa família por coisas. Não devemos fazer isso para que não tenhamos o prejuízo de ver a nossa família naufragar. Existem situações difíceis, no meio familiar. Concordo. Tem filhos que são difíceis, são duros, obstinados. Você vai instruir, vai falar, e eles tentam de alguma maneira driblar você, e você tenta trazer, não, vem cá, eu tenho que mostrar o conhecimento, eu tenho que te mostrar, eu tenho que te corrigir quando você está comigo, porque depois que você não estiver mais comigo, eu não tenho mais como te corrigir. Aí me fez lembrar uma reportagem que eu estava ouvindo de um pescador simples. Aí chegou aquele repórter e perguntou para ele: escuta, quem que deu a instrução para vocês fazerem aí esse barco dessa maneira? Aí o pescador muito simples disse para ele assim: aqui a gente não tem engenheiro. Mas se vocês não têm engenheiro, como é que vocês conseguem fazer o barco? Ele falou assim: amigo, o caminho é simples, a gente faz ele torto para ele poder ficar reto. Aí o cara parado olhou para ele e falou assim: como assim? Aí ele mostrou o corte da madeira, aquela madeira cortada torta, e foi juntando uma e fez a proa lá do barco. Mostrou para ele: olha, isso aqui torto, ele vai dar estabilidade do barco, então você faz torto para ele ficar reto. Então quando você pega uma situação assim, onde o indivíduo é duro, astuto, você tem que fazer o caminho torto também. Para quê? Para que ele ande reto. Você tem que usar a palavra e, como se diz aí comumente, pegar ele na curva. Quando ele vier fazer na curva, você pega ele na curva e diz: olha, a palavra de Deus diz isso, ande segundo a palavra. Mas por que você está falando isso? Porque essa é a minha responsabilidade. Eu tenho que ensinar você no caminho, à mesa, deitando, levantando, em todos os lugares que eu estiver com você. Eu não posso perder a oportunidade. Essa é a instrução que Deus está mandando te dar hoje. Mas eu não quero saber. Mas uma coisa é certa, meu querido, você não quer saber agora, mas a Bíblia diz que se eu educar você no caminho que você deve seguir, você não vai se desviar dele lá na frente. E eu vou continuar falando dele até enquanto eu tiver a oportunidade de falar com você. Então, quando eu tenho por prática, quando eu estou no carro com os meus filhos, eu falo, eu instruo, eu converso, eu pergunto, eu respondo. Quando eu ainda, graças a Deus, em casa temos o hábito de sentar à mesa para fazer as refeições, isso é muito importante. Se perdeu isso, até o infeliz do Batista estava jantando com o filho saiu, bateu no pé e foi comer no quarto. Irmãos, não é bom que seja assim. O salmista nos diz, de ter os filhos em volta da mesa, para a gente poder conversar. É um momento de comunhão da família, é um momento onde você agradece a Deus pelo alimento, agradece a Deus pela provisão. Eles veem que Deus tem cuidado da casa de vocês, e ali é um momento onde vocês podem conversar, trocar as informações. Filho, como está na escola? Filho, como que foi? Como que está no trabalho? O que está acontecendo? O que não está acontecendo? Em que nós podemos ajudar? Em que nós não podemos ajudar? E ali há uma troca de informações. Infelizmente, existem lares que não estão na televisão, o outro está no quarto do videogame, o celular não sai da mão, o que vai para a mesa põe o celular e fica ali o celular o tempo todo. Gente, seria bom, eu não consegui fazer isso e não fiz isso, mas seria bom que a gente tivesse um balde do lado da mesa. Quando todos fossem para a mesa, jogar o celular dentro do balde, deixa lá. Aí depois que terminar a refeição, terminar o assunto, agora cada um pega o seu celular e cuida da sua vida. Porque
isso tem atrapalhado muito o relacionamento familiar, infelizmente. Eu recebi uma mensagem esses dias, e a mensagem dizia assim, uma criança fazendo oração, e a criança, parafraseando, mas a criança fazia mais ou menos assim: Senhor, eu gostaria que o Senhor me transformasse em um celular. Aí ele segue na oração. Por quê? Porque quando o meu pai chega em casa e nós estamos conversando, se tocar o celular, ele para tudo que ele está fazendo, não dá atenção para ninguém e fica ali horas falando ao celular. E a minha mãe, quando ela pega aquele celular, o olhinho dela até brilha. Ela fica ali passando o dedo naquele celular e os olhos brilham, ela vibra. Meu Deus, como eu queria ser um celular, porque assim eu poderia ter a atenção do meu pai por horas. Ele estaria falando comigo e me dando instruções por horas, como ele faz sempre. E a minha mãe, quando ela me visse, os olhinhos dela brilhariam para mim. Ela se divertiria comigo. Ela ficaria comigo o tempo todo, porque ela não larga daquele celular. Irmãos, eu sei que é um texto muito simples, mas isso é para que nós meditemos um pouco. Estamos semeando o que nas nossas casas? Estamos semeando o que nas nossas famílias? Talvez a nossa semeadura não tenha sido a melhor, mas ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de reverter tudo isso. Nós podemos e temos a capacidade de Deus para fazer com que as mudanças e as transformações que Ele quer que ocorram nas nossas vidas e nas nossas famílias aconteçam. E tem um texto de Provérbios, deixa eu ver aqui, que diz assim, Provérbios 20, 11: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Ou seja, quando a gente fala de semeadura, e no final, se diz na parábola que aquela que semeou dá um bom fruto. Então como é que eu vou saber se a minha família está realmente absorvendo aquele conhecimento, aquilo que eu tenho transmitido para ela? O fruto, irmão, é fácil. Eu vou olhar e vou perceber se aquilo que está sendo semeado, se aquilo que está sendo ensinado está produzindo alguma coisa boa. Se estiver produzindo alguma coisa boa, alguma transformação, alguma edificação, o processo está correto. Agora, se não estiver produzindo aquilo que nós estamos semeando, existe também a influência do meio, a influência das coisas do mundo, a influência, e a ambição pelas riquezas que podem estar atrapalhando. Então, dependendo do fruto, você consegue perceber onde você tem que investir mais o seu ensino, a sua instrução, para que a sua família seja edificada de maneira a dar glórias ao nome do Senhor. Porque quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E educar, ensinar a família, os filhos, o cônjuge, no temor do Senhor, é tarefa nossa. Deus nos chamou para isso. E nós temos que fazer isso com dedicação. Por quê? Hoje a situação é uma, amanhã a situação e a necessidade será outra. Agora, se nós tivermos esse recurso do reforço contínuo e trazendo, recuperando informações e ensinos que nós damos a eles há tempos atrás, vamos trazer ao conhecimento novamente. Olha, lembra de quando eu falei com você a respeito desse assunto? A instrução não foi essa. A sua atitude não está coerente com aquilo que você tem aprendido. Não foi influência da sua família, com certeza é influência do mundo, é influência do meio onde você
estar participando. Então vamos corrigir, vamos falar de novo, vamos orientar de novo. Quantas vezes? É engraçado que tem família que é assim, você vai falar com o filho, de novo? Não aguento mais, é a 10ª vez que você fala isso. Eu vou falar 20, vou falar 30, vou falar 40, 50, até você aprender, meu amigo. Enquanto você não aprendeu, eu vou falar. Aí, rapaz, nunca mais você falou daquilo. Você aprendeu. Se você aprendeu, você não fala. Simples assim. Quando incorrer em outro problema, a gente volta a falar sobre o assunto. Então, irmãos, o que eu vejo com isso, para concluir, que infelizmente, nós, de um modo geral, até por influência do meio, por influência desse capitalismo, dessa busca incessante por conquistar coisas, nós temos trocado ações por coisas. Só que as ações nos conduzem e nos remetem a Deus. Ações voltadas, relacionadas à palavra, nos remetem ao Senhor, à salvação, em uma eternidade, em uma vida eterna com Deus. E coisas são terrenas. Eu fiquei admirado quando me falaram uma cifra de um desses deputados envolvidos na corrupção. Me falaram um valor lá de não sei quantos bilhões de dólares, outros milhões de dólares. Meu Deus, isso é um dinheiro que ninguém nunca vai conseguir gastar sozinho. A que ponto chega uma pessoa embebecida na ganância por dinheiro, onde a Bíblia nos diz: aquele que tem amor ao dinheiro dele nunca se farta. Isso é o retrato disso. Quanto mais tem, mais quer, mas não sabe nem para quê, porque nunca vai conseguir gastar aquilo. Então não vamos, irmãos, nos deixar enveredar por esse caminho. Dinheiro é ruim? Não, dinheiro é bom, serve para pagar as contas, serve para comprar, adquirir algumas coisas. Sim, mas a ganância, o amor e a dedicação a isso corrompe. E a Bíblia diz que esse amor é a raiz de todos os males. Então vamos nos voltar a Deus e vamos nos esquecer um pouquinho das coisas, porque a própria palavra nos diz, buscar primeiro o reino, e as demais coisas, as outras coisas, elas não serão acrescentadas, a proporção que o Senhor quiser. A uns Ele vai dar 1, a outros 5, a outros 10, e com isso Ele vai multiplicar na vida de cada um. Agora, não vamos deixar, irmãos, de maneira alguma, de buscar ao Senhor. Eu os exorto esta manhã, com muito temor de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, e certamente Ele virá buscar a sua igreja. Ainda que alguns tenham a vida dele por tardia, mas não está, a vida dele está muito próxima. E eu peço que o Senhor me dê forças para que eu possa conduzir a minha família, e tendo que prestar contas, eu poder dizer ao Senhor: Senhor, eu os ensinei no teu caminho. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. O bispo, a irmã Vera, a gente vai ter uma apresentação agora no departamento infantil, então participação. E enquanto eles se preparam, irmãos, vamos nos colocar para fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, pelo anúncio da tua palavra, Senhor. Palavra essa que veio aos nossos corações de encontro com a necessidade, Senhor, das nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia crescermos na graça, no conhecimento do Senhor. Que nós possamos buscá-lo sempre, Senhor, enquanto o Senhor está perto. Que nós possamos nos dedicar ao caminho do Senhor. Que nós possamos dedicar tempo, Senhor, com as nossas famílias em buscar ao Senhor, ó Deus. Para nós não perdermos os valores morais, éticos que a tua palavra nos orienta e nos mostra, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor é um Deus bom, misericordioso, o Senhor que há de vir buscar a sua igreja e nos levar para estar contigo eternamente, ó Pai. Que nós possamos trazer
esta certeza, Senhor, às nossas famílias, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia ver, Senhor, a tua luz, a tua obediência, o teu exemplo, Senhor, na vida de cada um de nossos familiares, ó Deus. Pai, aqueles familiares que ainda não reconheceram a Ti como o Senhor e Salvador único de suas vidas, ó Pai, que possam ser alcançados pela ministração da tua palavra, e que eles venham se chegar a Ti com inteireza de coração e buscar o Senhor, para que nós possamos nos alegrar, porque até no céu há festa quando um pecador se arrepende.